Olha, o mês de outubro é marcado por ações de combate à violência contra a mulher. A data 10 de outubro foi instituída em 1980 em alusão a um movimento que começou lá em São Paulo com mulheres que se reuniram para protestar contra o aumento do número de crimes contra o gênero. De lá para cá, a legislação vem se modificando, tentando proteger essas mulheres que são vítimas da violência. E há uma série de aspectos que precisam ser elencados e tratados com muita responsabilidade por todos. Nós temos questões que são culturais, temos questões que são humanitárias, questões relacionadas ao direito individual e o direito coletivo, questões relacionadas ao gênero. Temos algumas ações relacionadas a doenças, a patologias sociais e próprias de cada um, de modo que isso precisa ser atacado no seu todo, não só protegendo as vítimas, mas sabendo aí também qual é a destinação dada aos agressores, o que fazer com esses agressores em um país que não tem pena de morte, que não tem prisão perpétua. Nós teremos esses agressores de volta à sociedade, refazendo laços com outras mulheres ou com as mesmas mulheres, de modo que a sociedade brasileira precisa compreender o que vai ser feito com esse agressor. Nessas modificações, tivemos a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, do ano de 2006, já tem aí 16 anos, né, já passou por uma série de modificações para a consolidação do enfrentamento de abusos, agressões, crimes motivados por discriminação de gênero. Além dela, tivemos a Lei de Feminicídio, né? Lei 13.104, do ano de 2015, e que prevê circunstância qualificadora do crime de homicídio e inclui o feminicídio no rol dos crimes hediondos. Olha, a Organização Mundial de Saúde, e segundo ela, o Brasil tem a 5ª maior taxa de feminicídios do mundo, 4,8 para 100 mil mulheres. Aqui no estado de Alagoas foram registrados 5.741 casos de violência doméstica, isso apenas no ano de 2021. É algo que a gente abre a partir de agora a conversa com a advogada criminalista, a doutora Thaís Cardoso. Doutora Thaís, um bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia a você, a todos os seus ouvintes. É uma satisfação falar com você mais uma vez. Bem, os casos, eles vão se multiplicando e há que se ter muito estudo e muita capacidade de compreensão de por que tanta violência contra a mulher, por que essa aversão de gênero, por que é que mesmo as gerações mais novas, com toda essa amplitude de conhecimentos, repete muitas vezes numa brutalidade superior à de gerações anteriores, doutora. É verdade, Elias. É uma violência, você foi irretocável na sua colocação. É uma violência que se multiplica e parece que quanto mais a gente fala desse tema, mais a gente vê barbaridades e não podemos ficar desesperançosos, né? Apesar da gente ver a multiplicação desse tipo de caso, a gente não pode ser silente, a gente não pode deixar de falar, né? A gente tem que trabalhar com essas gerações, as mais tenras idades, a gente tem que trabalhar com a importância de se valorizar a mulher, de se respeitar a mulher, se é que a gente um dia quer ter uma sociedade igualitária, né? De valorização, de respeito, de consideração aos gêneros todos. Agora, doutora Thaís, as leis têm se modificado e se modificado a contento, elas dão suporte para uma reparação dessa violência? É o que se tenta, né, Elias? Mas eu vou lhe ser muito sincera, eu não acredito que a criminalização
reiterada, ela solucione os problemas. Você falou aí números muito alarmantes, né? A gente já tem cadastrado do ano passado, 2021, são 24 feminicídios aqui no estado de Alagoas, quase 6 mil casos de violência, mais de 620 medidas protetivas, ou seja, a gente tem uma legislação que ela tem uma certa rigidez, mas a gente não vê os números melhorarem. Então a gente percebe que a política pública voltada para a prevenção da violência contra a mulher, ela precisa ser intensificada. Não basta criminalizar, não basta a gente ter leis que tenham crimes previstos com penas mais severas, se a gente não tem uma política de prevenção, não só de reparação, porque a reparação é importante, quando ainda dá para fazer, né? Porque quando a gente está falando de feminicídio, não tem mais o que reparar. Mas a gente precisa pensar em prevenir, porque depois que uma mulher já foi agredida, foi violentada, ela teve seu patrimônio dilapidado, ela foi violentada sexualmente, teve a sua moral abalada, como que se repara isso? É muito difícil. Doutora Thaís, a Lei Maria da Penha, a lei que ficou conhecida também como Lei do Feminicídio, essas leis de alguma forma melhoram o caráter punitivo do ato violento? É o que se busca, Elias. O caráter punitivo é aquilo que eu estava falando um pouco antes. Ele é um caráter que vem após a agressão. Então, se busca verdadeiramente essa punição depois da agressão propriamente dita. A Lei Maria da Penha, ela não traz crimes novos. Na verdade, a Lei Maria da Penha, ela tem apenas um crime, que é o crime de descumprimento de medida protetiva. Os outros crimes estão previstos no Código Penal em leis extravagantes, outras que não a Maria da Penha. A lei que impôs ali a colocação do feminicídio como uma qualificadora do crime de homicídio também busca trazer o olhar para cima desse crime praticado contra a mulher, por ela ser mulher, ou no caso de uma situação de uma violência doméstica e familiar. Busca-se punir mais severamente, mas, como eu digo, volto a reiterar, parece que a punição mais severa não está dando resultado, não está resolvendo o problema. A gente vê mulheres cada vez mais sendo agredidas, sendo violentadas, sendo mortas, apesar da severidade da lei. Agora, doutora, há uma preocupação de alguns estudiosos sobre o que fazer com o agressor. A legislação brasileira não permite a pena por morte ou mesmo a prisão perpétua. Esse agressor, ele vai voltar para o tecido social, deverá compor ou recompor laços afetivos com outras mulheres e o risco de repetir a ação anterior se faz muito grande. Essa é uma preocupação dos advogados, essa é uma preocupação do sistema como um todo? Sim, é uma preocupação. Inclusive, a própria Lei Maria da Penha, ela prevê, né, dentro da sua política, porque, como eu tinha falado, a Lei Maria da Penha ela não pensa apenas em criminalizar, ela vem como uma instituição de políticas voltadas à prevenção da violência. E uma das políticas é tratar este homem, é trabalhar com ele para que ele seja orientado, para que ele seja encaminhado para um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, se for necessário, para que ele comece a entender e a enxergar a violência da mulher, a violência contra a mulher, como realmente um problema muito sério, social e familiar. Porque é um problema para ele também. Muitas vezes, como você até colocou na abertura da nossa entrevista, o homem ele já vem com um problema que ele repete. Ele já viu isso se repetir na sua casa contra a sua mãe, ele já viu isso se repetir contra a sua avó, contra a sua vizinha, sua tia, sua irmã, e ele replica essa postura, essa conduta. Então é preciso trabalhar com esse homem, né, já depois de ele se tornar um agressor, e buscar trabalhar com esses meninos para que eles não se tornem agressores no futuro. Essa é uma situação extremamente difícil, porque as mulheres estão como se fosse uma caçada. Os sites hoje trazem um homem que apalpa uma criança de 11 anos
E é um ato louco, um ato que precisa de uma punição. Imaginar os pais dessa criança, o sofrimento, o que é que essa criança vai levar para a sua formação, né, para a sua vida adulta, depois de passar por um problema como esse, à luz do dia, indo para uma padaria. Isso tem que parar. Tem que parar. A agressão, né, contra a mulher é como se assim, ela tivesse legitimada em algum lugar do cérebro que a gente não consegue entender. Por que as pessoas, algumas pessoas, elas conseguem olhar para uma mulher, né, seja uma menina, seja uma mulher mais velha, uma adulta, e esses agressores acharem que eles podem passar da barreira do não, passar da barreira do que não deve fazer. Uma criança extremamente vulnerável, né, ser agredida, como você relatou, no meio da rua, à luz do dia, e mesmo que não fosse no meio da rua e à luz do dia, né, mesmo que fosse escondido, é um absurdo. Não se pode cogitar possível que alguém se sinta no direito de passar essa barreira. Né? Por que os homens ainda carregam consigo, alguns homens, sabe-se dizer, né? Porque muitos a gente já vê conscientes e respeitosos com relação às mulheres, às suas companheiras, às meninas. Mas alguns homens ainda trazem consigo essa liberdade que eles acham que têm de passar por cima do consentimento ou do não consentimento de uma mulher. Né? Inclusive, a autorização legal, não se pode ter ato sexual com uma menor de 14 anos. Não precisa nem de autorização. Isso a gente já está falando aqui de crimes de estupro de vulnerável, né? Já saindo ali da questão só da violência contra a mulher. Nem uma criança menina, nem uma criança menino, não importa. Não pode, não existe consentimento possível para que um homem tenha qualquer tipo de ato sexual, ato libidinoso com um menor de 14 anos. Doutora Thaís, eu gostaria de aproveitar esse momento que a gente pudesse orientar aquela mulher que está nesse momento, e a gente sabe, a sociedade é extremamente cruel. Muitas mulheres estão sendo vítimas nesse momento de violência psicológica, ou de violência física, ou de uma outra violência, violência financeira, por exemplo, e não sabe muito bem como proceder. Quais são os passos que deve dar uma mulher, ou quem tem conhecimento da violência que é praticada contra essa mulher, para que a gente possa movimentar o sistema e protegê-la? Elias, você foi muito feliz, né, na sua colocação, porque muitas vezes as pessoas que estão de fora pensam assim, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher sim, tem que meter a colher, porque a gente tem que proteger as pessoas, a gente tem que se imbuir dessa missão de não permitir que a violência se propague, se perpetue. E eu costumo dizer sempre, Elias, primeiro para as mulheres, né, elas entenderem e acreditarem que a violência contra elas é uma violência progressiva. O companheiro, ele não vai chegar no primeiro encontro agressivo, batendo, esmurrando e xingando. Ele começa muito gentil, ele primeiro pede para ela trocar uma roupa porque estava muito curta e ele faz aquela carinha bem simpática e a mulher cede. Depois ele é mais agressivo, depois ele puxa pelo braço, depois ele xinga ela, dizendo que ela está ridícula com aquela roupa. Mais para frente ele dá um empurrão, até culminar num absurdo que é um feminicídio, né? Uma agressão nesse porte, nesse nível. Ela é progressiva. Então, as mulheres que estão ouvindo essa conversa que a gente está tendo aqui, não silenciem, não sejam silentes, não tenham medo de denunciar. É muito importante, porque é um gesto que vai salvar a sua vida. Não pague para ver, porque sempre que se paga para ver, o preço é alto demais. Então, se tem algum gesto de violência psicológica, violência sexual, porque muitos homens querem fazer parecer que porque casou, porque é um companheiro, a mulher tem a obrigação de fazer sexo com ele sempre que eles demandarem. Não é. A mulher não é obrigada a fazer sexo com ele, mesmo que seja casada. Então, violência sexual, violência patrimonial, homens que não querem deixar suas mulheres trabalharem, homens que se apossam dos cartões bancários das mulheres, que burlam ali os registros dos patrimônios deles, do patrimônio deles, de alguns bens.
violência física, violência moral, homens que xingam, que ofendem as mulheres, psicológica também. Então, se as mulheres estão sendo vítimas dessas situações, aqui em Maceió, em Alagoas, existem muitas delegacias de defesa da mulher. Aqui na capital tem uma no centro, tem uma delegacia no Jacintinho, tem a própria central de flagrantes na Avenida Fernandes Lima. Pode ligar para a patrulha Maria da Penha pelo número 190, se a pessoa estiver passando por uma situação de emergência naquele momento. Então, está passando por uma situação que pode estar colocando em risco a sua vida, pode estar colocando em risco a sua integridade física, liga para 190, que é a polícia. E pode ligar também para o 180, que é uma central de acolhimento da mulher. É uma central que não precisa necessariamente que a mulher esteja em situação de violência naquele momento, mas ela pode estar precisando de um apoio, de um acolhimento, e ela pode entrar em contato pelo número 180. Tem a Casa da Mulher Alagoana também, que elas podem entrar em contato, podem procurar, que fica lá na Praça Sinimbu. Enfim, são vários mecanismos que as mulheres podem se utilizar para não deixar perpetuar a violência contra elas. Muito bem, doutora Thaís, a nossa gratidão pelas informações, a colaboração aqui prestada. Um ótimo dia, excelente semana para você. Muito obrigada, Elias. Um abraço em você e um abraço a todos os ouvintes. Ótima semana para todos. Thaís Cardoso é advogada criminalista. Hoje é o dia 10 de outubro, é o dia de luta contra a violência contra a mulher. A violência que faz com que a gente fique cada vez menos humanizado. Então, Alagoas registrou 24 casos de feminicídio e quase 6.000 casos de violência doméstica no último ano.